que é um network saudável e o que é um network, como é que eu posso falar? Tóxico. Boa pergunta. Como que eu diria sobre isso, assim? Eu acho que o networking ele é gerado conforme você vai gerando valor para a pessoa que você está se conectando, assim. E aí eu vou ter que falar de um livro que, para mim, foi um dos livros que mudou a minha vida, que chama Dar e Receber. Ele divide as pessoas em 3 tipos. E o primeiro tipo de pessoa chama tomador. É a pessoa que, ao conhecer uma nova, então no networking, que para mim é esse o tóxico, o que a pessoa tem, o foco que a pessoa tem é o que a pessoa pode fazer para mim. Então, ao te conhecer, eu vou e fico pensando, putz, eu tenho uma empresa de BI, o Vitor tem uma agência de publicidade, o que ele pode fazer? Pô, Vitão, cara, você podia fazer uns freela pra mim e tal, ou, cara, tem algum cliente que você possa me apresentar e tal. Esse é o tomador. É o cara que tá sempre pensando pelo ponto de vista dele. Tem o segundo tipo, que é o compensador, que é o cara que tenta pensar um pouco dos dois. Então, ao te conhecer, eu vou pensar assim, pô, o que o Vitor pode fazer para mim, mas o que eu posso fazer para ele também? E aí eu penso numa sensação meio de troca. Então, eu tenho um ponto de vista duplo, tanto o meu quanto o seu. Então, eu penso assim, Vitor, vamos fazer o seguinte, cara, eu tenho um cliente aqui que ele precisa de agência, mas eu te apresento se você me apresentar um que precisa de BI. Aí a gente troca. Tá. Então eu tenho essas duas coisas. E tem o terceiro tipo, que é o doador, que para mim é um networking saudável, que ao te conhecer, eu tenho o seu ponto de vista. Então eu fico pensando, cara, o que eu posso fazer para te agregar valor? Com a minha rede de networking, com o meu conhecimento, com os ativos que eu tenho, o que eu posso te gerar valor? Esse, para mim, é um network saudável. Porque assim, pode ter certeza, cara, que uma hora você vai lembrar de mim também. Então, é muito mais fácil você lembrar de mim por um valor que eu gerei para você do que um favor que eu te pedi, assim. Eu acho que fica muito mais fixado na cabeça do cara quando é uma coisa que ele gerou para você. E não um favor que ele te pediu. Exato. Fica muito mais fixado. E eu prefiro... E aí eu não sei se é por conta da minha linhagem cristã também, os meus ensinamentos cristãos, que, cara, desde quando eu comecei avocado, desde quando eu comecei a empreender, eu sempre pensava assim, não, eu preciso oferecer algo para que eu ganhe a confiança dessa pessoa, para que lá na frente eu possa ter um retorno. E aí, assim, você falando isso, eu tô pensando aqui com os meus botões, será que isso não é muito jogar pro futuro? Ou jogar pro universo, tipo assim, não, eu vou fazer aqui pro cara, mas assim, uma hora ele pode me recompensar. E como é que... E aí? Cara, é muito, e eu acho que isso vai um pouquinho quase uma coisa de fé, assim, sabe? Se você acredita que a vida como um todo é justa, assim. O que eu falo empiricamente, já vendo muitas pessoas, é que, cara, pode fazer pro mundo que vai voltar em dobro. É certeza, cara, eu já vi, e eu pego isso muito do Fábio, cara, ele faz demais, assim, ele... De verdade, assim, eu nunca vi uma pessoa gerar tanto valor pro mundo sem se preocupar, assim, ele realmente não se preocupa. Ele sabe que uma hora vai voltar, e é um cara mega bem sucedido, assim, muito mesmo, assim, e muito com essa mentalidade. Mas olha que coisa doida, nesse livro, desses 3 perfis, o PhD que escreveu o livro, ele fez uma pesquisa de sucesso, qual desses 3 perfis tinham mais sucesso. Aí, nos Estados Unidos foi feita essa pesquisa. Primeiro ele perguntou para as pessoas, qual perfil você acha que vai ter mais sucesso? E aí foi unânime, assim, nos Estados Unidos, todas as vezes que ele aplicou a pesquisa deu o mesmo, que eram os compensadores. Que o tomador, todo mundo vai excluir, o cara, mano, é aquele chatão que tá sempre te pedindo coisas, querendo te vender um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você quer. Então ninguém vai querer ser amigo desse cara, esse cara vai se ferrar. O outro perfil doador também é o cara bobinho, que vai ser sempre passado para trás, o tomador é que vai se dar melhor. E, cara, na verdade ele descobriu que não. Se a gente for pegar, o espectro de sucesso do doador é o maior. Então eu tenho muitos doadores que se ferram muito na escala de sucesso e muitos doadores que se dão muito bem. E aí ele foi estudar por que tem doadores que se dão bem e doadores que se ferram muito. E aí ele descobriu o seguinte, ele dividiu em 2, que são os doadores altruístas e os doadores alteristas. E aí, para mim, aí tá o segredo do sucesso do network. Qual que é a diferença? Um doador altruísta é aquele que, cara, sempre só se importa com o outro e nunca pede nada para ninguém. Então é o cara que, por exemplo, ajudou o mecânico pra caramba, só que quebrou o carro, viu o mecânico passar e falou, mano, eu não vou pedir ajuda pro cara, o cara tá voltando pra casa agora e tal, coitado, né, mano? Vou me ferrar aqui sozinho, vou ficar esperando o guincho. Então, é o cara que nunca pede nada. Esse cara, ele tem menos sucesso na escala de sucesso, menos do que o tomador. Só que, em compensação, o outro cara, que é o doador, que ele chama de alterista, é o cara que doa, só que quando precisa de alguma coisa, ele pede. Então,
Como eu encaro hoje em dia o networking, assim, eu vou tentar gerar o máximo de valor para todo mundo, independente de classe, de qualquer coisa. Eu vou tentar gerar o valor. Só que se eu precisar de alguma coisa, eu vou dar a chance da pessoa me ajudar. Hoje eu não penso mais do tipo, eu vou pedir um favor. Não, cara. Eu gosto tanto de ajudar, eu tento assumir que as pessoas também gostam de ajudar. E acho que a maioria das pessoas gosta de se sentir útil, de ajudar os outros. Então eu dou a chance para ela. Só falo, cara, eu preciso de tal coisa. Se você achar que faz sentido para você me ajudar nisso, beleza. Se não achar, mano, tranquilo também. Não vou ter nenhum ressentimento por isso. E não tenho mesmo. Mas eu dou essa chance. E aí, para mim, tá a chave mestra de networking. É gerar o valor para todo mundo e sempre pensar, cara, tô precisando de algo. Quem eu conheço que pode me ajudar nisso, sabe?